Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento a todos os que prestigiam a nossa sessão com suas presenças. De modo especial, cumprimento nossa vereadora eleita de Rio Brilhante, a Lívia. Em seu nome, estendo os cumprimentos a todos aqueles eleitos no último processo eleitoral. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna é um assunto que interessa a todos aqueles que participam da atividade política. Antes e pós-eleição, eu tenho discutido muito essa questão do processo eleitoral e, por unanimidade de todos aqueles com os quais eu conversei, tem o mesmo senso comum. Não dá mais para nós termos eleições a cada 2 anos. O processo eleitoral a nível de país, ele tem que ser unificado para o bem do país, para o bem do próprio processo eleitoral, daqueles que participam, mas principalmente também pela redução dos custos. A cada 2 anos você enfrenta um processo eleitoral. Nós chegamos aqui, trabalhamos 1 ano, o outro já é processo eleitoral. Termina o processo eleitoral, o outro fica 1 ano, no outro tem processo eleitoral novamente. E a gente, enquanto detentor de mandato ou não, aqueles que participam da atividade política, obviamente no ano do processo eleitoral e principalmente nos 3, 4 meses que antecede o processo eleitoral, você se envolve diretamente, o foco da sua atuação passa a ser o processo eleitoral. Então, senhor presidente, eu venho aqui para dizer a esta casa, eu vou propor uma emenda. Permite uma parte, deputado? Permita. Antes, eu só quero concluir essa parte do meu pronunciamento, senhor presidente. A Constituição Federal, ela dispõe no seu artigo 60 que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 1 terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 2, do Presidente da República; 3, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, se as assembleias legislativas aprovarem, deputado Zeca, mais da metade das assembleias do país aprovarem um projeto de apresentação de emenda constitucional alterando o processo eleitoral para que haja eleições a cada 5 anos ou a cada 6 anos, unificando os processos, esse projeto tramita livremente na Câmara Federal e no Senado Federal, no Congresso Nacional, como emenda constitucional apresentada pelas Assembleias Legislativas do país. Então, acho que está na hora de a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul poder iniciar um processo dessa natureza, e eu tenho certeza que, embora não esteja em discussão na pauta do Congresso Nacional, a hora que chega, é um assunto que vai tomar conta, e a sociedade como um todo, se você perguntar para 10 pessoas, 10 vão dizer a mesma coisa. Não tem quem aguenta processo eleitoral a cada 2 anos. Nós precisamos unificar, é redução de despesa, é otimização dos custos. Você tem um processo eleitoral municipal agora, chega dia 3 de julho, suspende tudo, não acontece nada, não se pode transferir recursos para o município, as obras não acontecem, paralisa. Isso é um atraso para o país e principalmente para os estados e para os municípios. Concedo a parte ao ilustre deputado, presidente desta casa, deputado Gerson Claro. Deputado Júnior Moco, primeiro parabenizá-lo pela manifestação. Eu tive a oportunidade e por um insight, assim que eu votei na Escola Pedro Aleixo, no município de Sidrolândia, no dia da eleição, ao sair da votação, alguns órgãos de imprensa vieram
fazer algumas perguntas sobre o processo eleitoral, sobre democracia e, como sempre, fizemos uma manifestação a respeito do processo democrático, o momento de disputar a eleição, os embates eleitorais, a disputa, e naquele momento eu manifestei a minha preocupação com processos eleitorais a cada 2 anos. Nós estamos vivenciando uma realidade em que o prefeito se elege, no primeiro ano ele tem que arrumar a casa, porque ele recebe, é normal isso, e no segundo ano ele vai começar a participar de um processo eleitoral estadual. Então, num ano é arrumando a casa, no outro ano preocupado com o processo eleitoral estadual. O governador se elege, tem 1 ano para organizar a casa, seu projeto, e no segundo ano ele tem que preocupar com o processo eleitoral municipal. E, além disso, uma preocupação com os processos de reeleição. É comum acontecer a eleição e a pessoa assume a eleição preocupado com suas alianças e com o estabelecimento de um processo que o levará à reeleição e deixa para segundo plano a preocupação com a população. Nós temos já a PEC no Senado, PEC número 19/2020, que é do deputado Wellington, do Mato Grosso. Temos uma série de outras PECs que já unificam a eleição e tratam, inclusive, do fim da reeleição e de um mandato de 5 anos. Quero registrar para Vossa Excelência que, no meu ponto de vista, nós temos que fazer uma manifestação, escolher qual dessas PECs atende melhor, uma manifestação da Casa pedindo a unificação nacional da eleição e também pelo fim da reeleição para o Executivo com um mandato de 5 ou de 6 anos. Isso é assunto para a gente discutir, é a minha ideia, deputado. Agradeço, incorporo o seu aparte e apoio a proposição de Vossa Excelência, até porque é um assunto da Casa. Eu estou apenas trazendo o tema porque há uma discussão em qualquer lugar que você vai. Não tem quem aguenta um processo eleitoral a cada 2 anos. E foi dito hoje, os municípios não podem receber transferência de recursos voluntários até concluir o segundo turno das eleições. Muitos não têm segundo turno, mas mesmo assim estão impedidos por força da lei. Segundo, quando é a outra eleição, que é a eleição de governo, o governo também não pode transferir porque está impedido por força de lei. Ora, as políticas públicas acontecem nos municípios. A execução da maior parte das tarefas públicas que dizem respeito ao cidadão, no seu interesse no dia a dia, é de competência do município, que a faz de forma direta ou na parceria com a União, com os municípios, com o Estado. Ora, se não tem como transferir os recursos para a execução de inúmeras ações, obras que estavam previstas orçamentariamente. Então é um absurdo, o país perde muito com isso. Portanto, ouço com o maior prazer o aparte de Vossa Excelência, deputado Zeca. Muito obrigado, deputado Mock. Deputado Mock, primeiro fazer um registro. Eu tenho por Vossa Excelência, cada vez mais, uma enorme confiança, uma enorme expectativa, um enorme respeito pela sua lucidez, pelo seu preparo intelectual, pela sua formação, pelo seu histórico. Faço um registro público, independente de diferença política, partidária e ideológica. Segundo lugar, é em cima desse respeito que eu me permito fazer uma parte. Eu já fui árduo, grande defensor de eleição a cada 6 anos. Me converti. Eu sou contra, não assino a PEC. Por quê? Porque é uma forma de distribuição de renda, deputado. A direita, através de seus vereadores, seus cabos eleitorais, compra voto. E é verdade, deixa distribuir renda para o povo mais pobre. Eu andei esse estado inteirinho, por mais esdrúxula que possa parecer minha intervenção. Eu andei esse estado inteirinho dizendo ao povo mais pobre, se oferecerem, o vereador te oferecer da direita, não aceite 50. Peça 200, depois dá uma banana e vota no outro candidato.
É assim que nós vamos educar a chamada classe, porque não é classe coisa nenhuma, a classe política. Pedro Kemp, tem que tomar dinheiro. Portanto, a eleição a cada 2 anos, para me concluir, é absolutamente salutar, por mais esdrúxula, repito, que pareça a minha intervenção. Deixa esse povo distribuir renda, porque o povo precisa comer. Obrigado, senhor presidente. Deputado Zeca do PT, também nutro por Vossa Excelência uma enorme admiração, e o senhor sabe disso, uma relação pessoal de longa data. Mas ouso discordar totalmente do pronunciamento, uma vez que é um direito, obviamente, é um posicionamento que eu respeito, mas eu ouso discordar, porque não é assim que nós faremos a distribuição de renda, mas sim com políticas públicas eficientes, que o dinheiro chegue de fato ao cidadão e cobrar daqueles que, obviamente, ocupam os espaços de poder. O que eu digo da unificação é justamente para reduzir as despesas, já que hoje grande parte dos recursos que chegam são financiamentos públicos, é dinheiro público que chega no cidadão através do financiamento público de campanha, dos fundos eleitorais, na distribuição através dos partidos. Os partidos maiores e mais representativos, obviamente, terão e têm uma verba maior a ser distribuída aos seus, até porque tem mais representantes e tem uma demanda maior junto à sociedade, uma representatividade maior. Concedo o à parte ao ilustre deputado Coronel Davi. Deputado Júnior Mock, primeiro agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de apartá-lo nesse momento. E, como o deputado que me antecedeu, também tenho uma enorme admiração por Vossa Excelência. Vossa Excelência deixa a régua desse legislativo muito mais alta e atendendo, assim, a expectativa do povo do Mato Grosso do Sul. Concordo com Vossa Excelência essa exposição da eleição a cada 6 anos. Mas, respeitando o deputado Zeca, não fuja do plenário. Não fuja do plenário. Eu respeito o deputado Zeca do PT, apesar da diferença ideológica, os cabelos brancos dele, foi governador do Estado, me promoveu a coronel da PM, e eu sou muito grato a ele, tenho uma gratidão enorme. Mas a nossa diferença ideológica não me permite concordar com ele. Lamento, deputado Zeca. Lamento. Tudo que Vossa Excelência falou em relação à direita, eu julgo assim como uma grande ofensa a todos aqueles que buscam a eleição para representar o povo do seu estado, do seu município. E acho que já é desespero da esquerda, porque não conseguir eleger nem 1/3 das prefeituras que eles pretendiam eleger agora. E eu não tenho dúvida nenhuma de que em 2026 a gente vai tirar o PT da presidência da República e extirpar esse mal que, infelizmente, engana o povo, promete muito, e é esse o retrato do povo brasileiro. Um governo federal ruim, péssimo, quebrando todas as estatais brasileiras. E eu deixo aqui, deputado Júnior Mock, não quero ficar falando dessas coisas aí, mas concordo com Vossa Excelência, realmente nós temos que mudar esse posicionamento político, porque não há quem aguente, principalmente para nós, deputados. Vossa Excelência sabe o que eu estou dizendo, então concordo com o senhor. E lamento profundamente que o deputado Zeca do PT tenha utilizado um assunto tão importante para falar coisas aí que, infelizmente, desagradam boa parte da população do Mato Grosso do Sul. E por esse respeito a Vossa Excelência, eu deixo aqui patenteado o meu apoio a essa ideia e lamento essas outras coisas que foram faladas aqui, que não tem nada a ver com aquilo que Vossa Excelência falou, né? Parabéns, deputado Zeca. Deputado Júnior Mock. Júnior Mock. Agradeço. Não é essa pressão aqui atrás de mim. O PT atrás de mim aqui não é fácil.
Mas eu respeito os dois, mas eu vou combatê-los até o último momento. Não. Isso aí o PT vai fazer a partir de agora. Vai sim. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Coronel Davi. Eu, na verdade, me propus a fazer um discurso de 10 minutos, mas diante da importância do tema e dos apartes que eu quero ouvi-los, até porque nós vivemos na democracia e no respeito às opiniões divergentes de cada um. Deputada Gleice Jane. Deputado Júnior Mock, venho aqui para colaborar nesse debate que eu acho importante. Primeiro quero dizer ao deputado Coronel Davi que na democracia a gente pode debater, discordar, vale tudo. O que não vale é rezar para o pneu, essas coisas que não faz muito sentido. Mas na democracia acho que o debate é salutar, é fundamental. E obviamente que o deputado Zeca do PT vem aqui ironicamente e apresenta situações que é séria também para a democracia, porque num processo eleitoral a gente que anda pelas ruas, e eu andei pelas ruas, batendo de porta em porta, pedindo voto para os meus candidatos junto com eles, e é muito comum a gente ouvir nas ruas, nas casas, as pessoas perguntarem, mas quanto você vai pagar? E se o povo pede, é porque alguém paga. Então, existe sim no país uma cultura de compra de votos e nós não podemos colocar isso embaixo do tapete. Isso precisa ser debatido, precisa ser discutido e a gente não fortalece a democracia com esse modelo político de compra de votos. E a gente faz esse enfrentamento corpo a corpo com a população. Em todas as eleições que eu participei, eu fiz esse debate dizendo: a gente não compra voto, não. A gente paga com trabalho. E quem compra o voto não paga com trabalho, não tem responsabilidade depois. Mas o poder do dinheiro fez muita diferença nessas eleições. A gente percebe isso e a gente precisa compreender, como sempre, o poder econômico sempre interferiu no processo eleitoral. Mas, diante da proposta que o deputado Júnior Mock apresenta aqui, deputado, eu queria concordar com o deputado Zeca do PT, ainda que ironicamente, mas de um outro lugar. Eu sou militante do movimento social, eu faço parte das lutas sociais e eu estou junto com o povo que é pobre. E povo pobre só tem política de governo em período eleitoral. Em período eleitoral a gente viu a cidade bonita, as cidades foram limpas, chegou remédio no posto. Fora desse período o povo é esquecido. Como professora, sindicalista, era nos períodos eleitorais que a gente consegue avanço para garantir política de valorização da educação. Quando não estamos em período eleitoral, quanto mais tempo a gente demora sem eleição, mais tempo a gente demora sem valorização do povo. Então, infelizmente, no modelo de democracia que nós temos no país, em que a compra do voto ainda é a grande alternativa e a grande solução dos problemas que da democracia hoje se compra no país, deputado Zeca, a gente precisa compreender que o momento eleitoral é um momento de debate com a população. E a gente fortalece a democracia no tete a tete, debatendo, conversando. E quanto mais tempo a gente ficar sem período eleitoral, é cansativo, sim. Para nós que estamos nesse espaço, é cansativo, mas a gente não veio aqui também para ter férias, a gente está aqui para trabalhar. Então, eu acho que a eleição a cada 2 anos ela é fundamental para fortalecer o debate, para garantir que o povo tenha oportunidade de divergir, de concordar, de discordar, de fazer as suas escolhas e para que o povo seja atendido de fato. Então, eu acho que esse debate é um debate importante, agradeço a sua proposta aqui, porque acho que é um debate fundamental e importante, mas ele tem que ser feito junto com o povo e, principalmente, com o povo pobre, que é o povo que mais precisa, que mais depende da democracia no país. Obrigada. Agradeço, deputada Gleice Jane. Um minuto. Novamente, deputado Zeca do PT, à vontade. Definitivamente, um minuto. Até porque a minha querida colega, companheira, deputada Gleice Jane, já falou por mim. Eu fiz, deputado Mock, com minha ironia, uma verdade. Eu não sou hipócrita. A verdade é que prevalece numa disputa eleitoral, pergunta para os vereadores que estão aí, é o dinheiro. É o dinheiro, é a compra de voto deliberada, sem que, não sei se tem instrumento ou não, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, enfim, faça absolutamente nada para coibir. Eu me pergunto, sem hipocrisia, e agora sem ironia, será que a preocupação legítima
respeito que Vossa Excelência traz, de ampliar, deputado Kemp, presidente, de 2 para 6 anos, de cada 2 para uma eleição a cada 6 anos, vai resolver o problema da compra de voto, da distribuição farta de dinheiro, que a gente não sabe de onde que sai e não interessa que a discussão. A verdade é essa. Não interessa programa, e é verdade que o coronel Davi disse, não interessa plano de governo, não interessa programa de governo, não interessa proposta, o que interessa é quem dá mais. O que o coronel Davi disse é real, nessa circunstância, e nós entendemos, infelizmente, até como uma normalidade no contexto. É muito difícil a gente competir, é muito difícil, até porque a gente não tem dinheiro e não quer fazer essa política. A alternativa que a gente tem é dizer, pegue, mas pegue bastante, porque é de cada 2 anos. Mas a verdade que prevalece é o dinheiro, e eu confesso que tenho dúvida de que cada 6 anos vai resolver o problema. Obrigado. Bom, primeiro, agradecer novamente o seu à parte e dizer ao senhor deputado Zeca que a minha colocação foi no sentido de unificar o processo, não discutir se é 6 anos, se é 4, se é 5, né? Aí são várias as teses que defendem uma ou outra. O que eu estou colocando aqui de forma clara é que existe dispositivo na Constituição Federal para que as assembleias legislativas do país, caso mais da metade votem, possam tramitar um projeto de emenda constitucional. O presidente traz uma colocação também importante, porque já tem algumas PECs tramitando, e, obviamente, a Casa pode manifestar, enquanto representante do povo sul-mato-grossense, junto ao Congresso Nacional, o apoio a uma ou a outra PEC, nós vamos discuti-la aqui dentro. Entretanto, o que eu coloco é, na verdade, a paralisação do serviço público em função do processo eleitoral. E o foco que tira daqueles que nós estamos no dia a dia. Ora, você suspende toda a transferência de recursos do Estado para os municípios desde o dia 5 de junho até conclusão do pleito eleitoral, não pode transferir nada, a não ser as transferências obrigatórias que estão em lei. Então, obviamente, os projetos orçamentários, os recursos, as emendas, as obras, as ações, ficam todas paralisadas durante todo esse período. Passa agora, nós temos o ano que vem. Quando entra a eleição, a próxima eleição governamental, paralisa também, porque está em eleição do Estado, o Estado não pode transferir para o município. Ora, o Estado não transfere, as políticas públicas são executadas aonde? Quem é que constrói o posto de saúde? Quem é que licita e pavimenta a obra? É o município deixa de executar. Então, num período de 4 anos, de uma eleição para outra, você ter 2 eleições nesse período, nós vamos paralisar os municípios, as ações, as políticas públicas, no mínimo 8 meses, 9 meses, o que representa quase 30% de todo o período, até por uma questão prática. Eu entendo que a unificação do processo eleitoral é importante para o país. Vamos discutir se é 5, se é 4, se é 6, não estamos discutindo isso. E, obviamente, a melhor distribuição se faz com políticas públicas eficientes, com políticos sérios, com políticos verdadeiramente comprometidos com as causas da população. Obviamente, nós temos um país que tem gente boa e tem gente ruim, tudo quanto é setor, não é só na atividade política. E isso apenas com uma melhora de consciência, da educação, de investimentos públicos realmente, para dar ao cidadão que nos representa e recebe o voto de confiança da população, o verdadeiro compromisso do que é ser servidor público, seja com mandato ou não. Com a palavra, numa parte, com satisfação, ao deputado Lídio Lopes. Deputado Júnior Mock, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto à pauta no momento em que nós estamos exatamente num pleito eleitoral. Eu tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência, defendo essa pauta da unificação das eleições, porque a bem da verdade é que ninguém mais aguenta esse processo eleitoral. Hoje o tempo é muito otimizado, a gente assume o mandato, parece que você passa algum dia e já está numa eleição de novo, e não tem jeito. E você começa a ver que a própria população não aguenta mais também, não aguenta mais essas eleições, uma em cima da outra. Você sai de uma campanha dentro da outra, porque as pessoas estão antecipando,
vira um ano, já começa a discutir a eleição seguinte, e ninguém aguenta isso, presidente. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Prova está aí a resposta nessa eleição, que 26% do eleitorado não compareceu às urnas para votar. Por quê? E olha que a eleição municipal é a eleição que mais comparece, porque é onde é a base, é os vereadores, é a eleição municipal, os vereadores mobilizam para levar as urnas, e 26% não foi. Por quê? Porque as pessoas não querem mais, estão enjoadas disso. Eu acho que nós temos que defender uma eleição única. Tanto faz, você monta uma chapa de vereador a presidente da República e pronto, você arruma, organiza os times, os parceiros dos municípios, quer de vereador, quer prefeito, cada um define o que quer disputar e vem para o pleito. A gente faz isso com muita tranquilidade. A questão que ninguém aguenta mais é um custo de uma eleição municipal e depois é um custo de uma eleição majoritária que passa pelo município, pelo estado e vai a nível federal. É muito grande, a despesa é muito grande, e aquilo que Vossa Excelência colocou, a máquina para. Não vou longe. Aqui em Campo Grande, a prefeita Adriane assumiu com inúmeras obras paradas, judicializadas, e que foi destravando e conseguiu destravar, conseguiu rescindir contratos, relicitar obras, mas que não conseguiu fazer andar. Por quê? Entrou pleito eleitoral. E daí vem aquela falar, obras feitas na porta da eleição. Foi o tempo que deu. E aí nós estamos, Campo Grande hoje perde inúmeras obras para serem executadas, porque nós estamos no período eleitoral, daqui um pouco para o governo do estado. É isso. E aí, com essa dificuldade que a gente vai tendo hoje de ver as máquinas municipais e a máquina do estado parando no período eleitoral. Então, Vossa Excelência tem razão, também defendo isso, e que nós temos que trabalhar daqui para frente fazendo essa defesa para termos uma eleição unificada. Muito obrigado. Agradeço e incorporo a parte, deputado Lídio Lopes, ao mesmo tempo em que concluo aqui o meu pronunciamento, deixando aqui nesta casa esse assunto que é o da reforma política, que é a mãe de todas as reformas, que é fundamental, entendo, para que nós tenhamos uma evolução dentro da política nacional e principalmente em respeito à boa aplicação dos recursos públicos. Ao encerrar, eu quero agradecer aqui a presença do vereador Valdecir Malacarne, do vereador Percão, ambos eleitos lá no nosso grande e promissor município de São Gabriel do Oeste. Parabéns a vocês pela eleição, obrigado pela presença. Em nome deles, saúdo a todas as demais autoridades que estão presentes participando da nossa sessão. Muito obrigado, senhor presidente.